Amém. Graça e paz, jovens do avivamento. Amém. Podem se assentar por um instante. Amém. O tema do nosso congresso é Extraordinários Discípulos de Jesus. Amém? É um tema, que tem falado muito. Pai. Eu esqueci. Desculpa, gente, problemas técnicos aqui que eu esqueci a senha. Amém. É um tema que fala muito ao nosso coração, porque fala de nós. Extraordinários discípulos de Jesus, sou eu e você. E aí, quando o Adriel escolheu o tema, e ele disse que esse ano nós não traríamos, pregadores de fora, que seria algo interno nosso aqui, e ele me chamou para ministrar, eu perguntei para ele assim, eu falei, Adriel, esse tema me fala muito sobre missões, que é algo que está no meu coração, há muitos anos. Eu posso seguir por esse lado, falar um pouco sobre isso? Aí ele falou, é exatamente isso. Nós, como igreja, somos extraordinários discípulos de Jesus, mas nós também somos missionários do reino do Senhor. Mas é missionário só quem está lá na África ou quem está em outro país? Não. Todos nós temos uma missão que Jesus deixou para nós. E eu queria ler para vocês que a definição de extraordinário. Extraordinário é que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, fora do comum, acontecimento não regular, fora do estabelecido. Extraordinário é aquele que é fora do comum. Ser normal não é ser extraordinário. Algo que acontece fora do comum, algo que não é regular, algo que não é normal acontecer é algo extraordinário. E nos evangelhos, Jesus, ele, em determinado momento, quando ele encontra ali com... Obrigada, irmã Cida. Quando ele encontra ali com os discípulos, que antes eles não eram discípulos, eles eram apenas pescadores, Jesus, ele fala com eles ali, que eram pessoas comuns. Eram pessoas comuns, pessoas como eu e você, que se tornaram pessoas extraordinárias na presença do Senhor, porque levaram Jesus em todos os lugares que eles foram. Eu até anotei aqui uma parte que fala assim, olha, nos evangelhos vemos Jesus convocando pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns para segui-lo. Esses indivíduos foram discípulos extraordinários, não por suas habilidades excepcionais, mas pela disposição de seguir Jesus onde quer que ele fosse. Jesus, ele escolheu aqueles homens, não porque eles eram pessoas diferentes, ou porque eles tinham habilidades importantes, ou porque eles faziam coisas importantes assim ou assado, não. Jesus, ele escolheu eles principalmente pela capacidade que eles tinham de seguir a Jesus, por onde Jesus fosse. E na Bíblia, no decorrer dos capítulos, dos versículos, nós vemos Jesus mostrando em vários momentos que os discípulos estavam com ele. Às vezes, esses discípulos duvidavam um pouco da situação. Às vezes, eles iam com Jesus para onde ele ia, mas eles estavam com Jesus em todo tempo. Nós, como discípulos extraordinários do Senhor, precisamos seguir ao Senhor em todo tempo. Em todos os lugares. Servir a Deus em todos os lugares que você estiver. Essa semana eu ouvi muito falando sobre florescer onde Deus te plantar. Se Deus te colocou no seu trabalho, é para você florescer ali. Se Deus te colocou na sua escola, é para você florescer ali.
Se Deus te colocou na sua faculdade, na sua família que não é cristã, é para você florescer aonde o Senhor Jesus te colocar. E frutificar ali. Amém? E aí, quando eu estava preparando essa palavra, Deus, falou muito ao meu coração. Meu pai chegou lá na hora que eu estava preparando, aí eu estava meio chorando, e ele, que foi, Sara? Está acontecendo? Falei, estou preparando a palavra. Eu estava com fone, aí ele, mas precisa chorar? Falei, oxe, Jesus está falando comigo. Aí ele, então tá. Porque é algo que fala muito comigo. É algo que fala muito ao meu coração, missões. Alguns de vocês sabem que há alguns anos atrás eu tive a experiência de fazer uma escola missionária. E eu servi no Chile ali por quase 8 meses, em uma igreja local que me convidou para estar ali e viver a experiência de levar o Senhor Jesus para um país onde o catolicismo é predominante. Se vocês acham que aqui nós somos um país católico, o Chile é um país extremamente católico. Existem poucas igrejas cristãs, poucas igrejas evangélicas no país, e pregar o evangelho é muito difícil. As pessoas são duras, as pessoas são muito frias. E estive ali no campo, falando, pregando, conhecendo pessoas, culturas diferentes. E quando eu estava preparando a palavra, Deus falou muito isso ao meu coração. Que não é só em outro país ou em outra cidade, mas onde nós estivermos. Em todos os lugares que nós estivermos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Se você encontrou, declare o seu amor à palavra do Senhor. Amém? Amém. Mateus, capítulo 4, versículo 19, diz assim: E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus não conhecia esses homens. Esses homens não conheciam Jesus. E Jesus chegou diante deles, eles estavam trabalhando, e Jesus falou, olha, venham comigo, me sigam, que eu vou fazer vocês verdadeiros discípulos, pescadores de homens, de almas, de vidas. E eles deixaram tudo. A Bíblia não fala assim, olha, eles foram para suas casas, falaram com as suas famílias, despediram dos seus parentes, depois de um mês, eles se encontraram com Jesus na cidade tal. Não. A Bíblia diz, no mesmo instante, fala para o irmão do seu lado, no mesmo instante, eles largaram tudo, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Como discípulos, nós somos chamados para seguir a Jesus, para servir a Jesus. Mas muitas vezes nós colocamos tantas outras coisas mais importantes na frente daquilo que é mais importante. Muitas vezes nós colocamos a nossa família, nossos relacionamentos, nossos estudos, nosso trabalho. Muitas vezes nós colocamos várias coisas na frente daquilo que é mais importante, que é servir a Jesus e seguir os passos de Jesus. Os discípulos, eles não pensaram. A gente já falou aqui na igreja, sobre a questão do mestre, dos discípulos, que eles estavam ali esperando um mestre, mas eles não conheciam Jesus. E mesmo assim, eles atenderam aquele chamado. Nós conhecemos a Jesus, ou dizemos que conhecemos a Jesus, e muitas vezes não ouvimos o chamado que Deus ele dá para nós. Muitas vezes nós não ouvimos o chamado que o Senhor fala conosco. Lá no livro de Mateus, mais para frente a gente vai ler, mas lá no final ele diz assim, olha, ide por todo mundo.
Ele não estava falando somente com os discípulos, ele não estava falando somente com um grupo específico de pessoas, ou os pastores, ou os líderes. Ele estava dizendo, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fala de mim para todo mundo. Quantos aqui, não precisa levantar a mão para não passar vergonha. Quantos aqui falam de Jesus no seu trabalho? Pensa aí. Falam de Jesus na sua escola. Os adolescentes falam de Jesus na escola? Quantos aqui falam de Jesus na faculdade? Na sua família que não é cristã? Nós, muitas vezes, temos vergonha. Vergonha de falar, ou de como a pessoa vai reagir. É claro que nós não pregamos aquele evangelho que enfia lá a goela abaixo nas pessoas, e as pessoas têm que aceitar e pronto, e acabou. Nós, cristãos, falamos de um amor. Nós pregamos um amor. Ser discípulo é pregar um amor. Viver um amor. A música que os meninos dançaram aqui fala, vou falar de Deus, vou mostrar o amor. Vou mostrar ao mundo que existe solução. É só olhar para Deus e escolher a paz. Receber a paz. Honrar aquele que um dia, numa cruz, morreu. É falar desse amor. É pregar esse amor. É viver esse amor. Nós, como missionários do amor e do evangelho do Senhor, precisamos levar Jesus em todos os lugares que nós formos. Se nós não levamos Jesus em todo o tempo, em todos os lugares, não faz sentido a nossa existência aqui na Terra, porque nós só estamos aqui por causa dele. Você só está aqui porque ele morreu na cruz por você e por mim. Se não fosse por isso, nós não estávamos aqui. Então, a nossa vida, a nossa essência, precisa respirar, falar do amor de Jesus, em todo o tempo. Se você segue a Jesus, você precisa ser um discípulo extraordinário. Eu gosto muito de um texto que diz na Bíblia, que fala que ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno, o Senhor te vomita. Não é no sentido literal, é dizendo o seguinte, ou você serve ao Senhor completamente, extraordinariamente, ou você não serve ao Senhor de nenhum jeito. Porque se você for um crente mais ou menos, para o Senhor não serve. Ser discípulos extraordinários de Jesus é servir a Deus em todo o tempo e em todo lugar. O amor de Jesus por missões, ele é visível na Bíblia. Jesus, em vários relatos, ele passa por vários lugares. Em vários momentos, ele está em cidades diferentes, falando e pregando os evangelhos. E falando, olha, Deus, ele ama todos. Deus, ele tá aqui por vocês e operando milagres, fazendo maravilhas. Jesus, ele fez isso. E quando ele morreu, ele disse, olha, eu quero que vocês continuem fazendo isso. Eu quero que vocês continuem pregando e falando do meu amor em todos os lugares que vocês forem. Abre lá, por favor, em Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Senhor, eu amo a tua palavra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu serei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor, ele manda. Essa é uma ordenança. Não é só para mim. Não é só para Adriel, que é o líder dos jovens. Não é só para Quadrangular. Não é só para os pastores. É para todos os cristãos. Todos. Eu e vocês. Essa é uma missão que Jesus, ele deixou para nós.
para que nós preguemos o Evangelho e falemos de Jesus em todo o tempo. Nós somos privilegiados por poder expressar o amor de Jesus em todo o tempo. Nós somos privilegiados de poder carregar uma Bíblia, de poder falar de Jesus, de poder fazer um evangelismo. Nós somos privilegiados porque nós podemos realizar um culto. Nós podemos estar aqui reunidos de louvar ao Senhor. Quantos países não podem? Quantas nações, os missionários, pessoas cristãs morrem por amor à palavra do Senhor? Quantas pessoas não escutaram falar de Jesus porque não pode pronunciar o nome de Jesus? Quantos cristãos morrem em outros países por amor à palavra do Senhor? Algumas semanas atrás, minha mãe esteve num congresso lá em Manaus, onde tinha uma missionária lá, e ela relatou vários momentos, várias situações que a igreja perseguida passa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem países onde não se pode pregar o Evangelho. E existe uma organização que chama Portas Abertas, que são missionários que são enviados com passagem só de ida para esses países para pregar o Evangelho e falar do amor de Jesus. Missionários que se colocam diante do Senhor e vão falar do amor de Jesus, pregar o Evangelho para pessoas de religiões muito privadas, religiões muito ali, que nunca ouviram falar de Jesus, que não pode falar. No final, eu pedi ela para vir aqui, ela vai falar um pouco e vai fazer uma dinâmica com vocês, que quando ela contou para mim e para Eliton, isso começou nós três chorar na mesa e ela contando. Porque hoje, irmão, você pode levar isso aqui onde você for. Quem está com a sua Bíblia aí, levanta. Quem está com o celular também pode levantar. Nós temos o privilégio de ter uma Bíblia. Relatos de pessoas que têm uma página, e guardam no sapato, porque se os soldados pegam, é pena de morte. Morrem, porque estão com uma página. São cultos subterrâneos, onde os cristãos ficam trocando no sussurro. Olha, você tem essa página aqui da Bíblia? Eu tenho o Salmo 23. Você tem João 3,16? Vamos trocar. Quem não tem uma página, tem um pedaço. Quem não tem um pedaço, não tem uma página, fica pedindo, me empresta essa semana. E correndo o risco dos soldados pegarem essas páginas e morrerem. Morrer não é ser preso, é ser executado. Pessoas que anseiam por viver a liberdade que eu e você temos de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e de adorar o Senhor. Pessoas que dariam tudo para estar aqui num culto como eu e você estamos. É esse o significado de discípulos extraordinários. Não é você que deixa a sua Bíblia em casa e não tem nem no celular, e não anda, e não abre, e não lê. Que não canta uma música, que não faz um devocional, que não traz a Bíblia para a igreja, ou que vem para a igreja e fica sentado. Isso não é ser um discípulo extraordinário. Ser um discípulo extraordinário é ser intencional e gastar a sua vida diante do altar do Senhor. Ah, Sara, mas eu tenho a minha vida. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu tenho que comer, eu tenho que morar. Amém, irmão? Eu também. Esses missionários que estão no campo também. Quem esteve aqui durante
no culto, no encontro de missões que a gente fez, lá no início do mês, a gente viu aqui relatos de missionários que estão abrindo igrejas, construindo igrejas em várias partes do mundo, e também precisam trabalhar, comer, estudar, viver. Mas decidiram colocar aquele versículo em prática que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No final do versículo diz: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele não fala assim: olha, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão fazer tudo isso aí que vocês estão falando, que eu estou mandando, mas eu vou abandonar vocês e vocês se virem com o resto. Não. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele nunca vai nos deixar desamparado. Quando nós entendemos o verdadeiro significado de ser discípulos extraordinários, de pregar o evangelho, de falar o amor do Senhor em todo o tempo, em todos os lugares. Ser intencional. Eu sempre falo isso com os adolescentes. É ser intencional. Em tudo que você fizer, seja intencional. Como vocês sabem, eu e Elton, a gente mora em Ribeirão Preto agora. Toda semana eu venho para cá. E aí teve um dia que eu peguei o ônibus, e foi um dia que eu peguei o ônibus bem cedo. Eu peguei o ônibus e aí eu vi que, sabe aquela parte assim, do outro encosto que fica uma redinha que as pessoas colocam coisa? Tinha um envelope. E aí no envelope estava escrito: não abra. E aí eu vi que na poltrona do lado também tinha, do meu lado assim, e eu não tinha ninguém na poltrona do lado. E do outro lado também tinha. Aí eu falei: gente, só que eu não conseguia ver o que estava escrito. Quando eu abri, era uma carta escrita à mão. Já fiz errado, né? Que eu não devia ter aberto, porque estava escrito para não abrir. Quando eu abri, era uma carta escrita à mão, e era uma pessoa falando que aquela carta eu escrevi para você, para que você conhecesse o amor de Jesus, assim, 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 tal, tal, tal. E aí, no final da carta, tinha, se você quiser que eu oro por você, meu nome tinha o nome da moça, que eu não lembro, e um telefone. E falei assim: não precisa ligar, só manda uma mensagem, ore por mim. E eu vou orar por você. Era isso. Era uma mulher, ou às vezes nem era essa moça, às vezes eram várias cartas com vários contatos diferentes, eu não sei, porque eu não abri as outras, era demais, né? Eu abri as outras, abri só uma. Eu abri errado, né? Mas era uma simples carta, onde ela colocou ali, com um slogan assim, que com certeza todo mundo abriu, eu tenho certeza. Não abra. É a mesma coisa de falar: mexe aqui, abre. Curiosidade. Uma coisa simples. Foi intencional. Alguém que pegou aquele ônibus antes ou depois de mim, eu não sei em qual momento, ou às vezes até estava lá no ônibus ainda, colocou uma carta falando do amor de Jesus. Ela chegou em lugares onde ela nem imagina. Mas ela foi intencional e colocou ali aquilo, falando do amor de Jesus. Lá no seu trabalho, escreve um bilhetinho para o seu colega de trabalho com um chocolate: Jesus te ama. É aniversário dos seus colegas na escola? Compra um pirulito, escreve num papel: Jesus te ama, feliz aniversário. Seja intencional. Jesus amava missões. No entanto, que ele andou ali, vários países, várias cidades, vários lugares, falando, pregando o evangelho. E ele falou: olha, eu vou, mas vocês façam aquilo que eu ordenei. Continuem fazendo isso que eu estou fazendo. Pregue em todos os lugares. Esses dias nós estávamos na célula lá em Ribeirão. E aí a gente falando um pouco sobre evangelismo, aí a gente comentou sobre o nosso casamento, que no nosso casamento teve um louvor, foi um casamento bem diferente do tradicional, e no nosso casamento teve louvor. E eles perguntaram: mas por que louvor no casamento? Parece um culto. Eu falei: porque a minha família estava lá.
A minha família, que não é crente, estava no meu casamento. Eu não podia perder a oportunidade de pregar para eles. No meio do casamento, eu não tinha como falar assim, olha, aceita Jesus e tal, né? Era um outro momento. Mas eu fui intencional. E as músicas que nós escolhemos foi falando do amor de Jesus, que deixa as 99 só para te encontrar. Foi acredito em Jesus Cristo, acredito na cruz de Cristo. Foram músicas evangelísticas. Por quê? Para chegar ao coração dos nossos familiares que estavam lá e não eram cristãos. Depois que passou a festa, o casamento, no outro dia, as minhas tias falaram assim, nossa, o seu casamento tinha uma energia diferente, né? Eu conheço essa energia. Chama Espírito Santo. Mas nós somos intencionais. Era um momento de festa, era um momento de alegria, era um momento diferente, né? Do nosso culto normal. Mas nós escolhemos ser intencionais e pregar o Senhor ali mesmo no nosso casamento. Ser intencional em tudo que você fizer. Em todos os lugares que você for. Leve sempre ali com você um folheto, um papel, uma bala, um negócio que você pode falar com as pessoas. Eu e a Adriel, a gente brinca falando que minha mãe, ela é meio intrometida, assim, né? Às vezes, nós estamos conversando aqui, aí a gente está numa loja, num lugar, tal, aí a pessoa do lado aqui está falando de um outro assunto, aí ela, então, eu achei lá na loja tal. A pessoa nem está falando com ela. Mas, em determinadas situações que isso acontece, às vezes, ela sempre fala algo relacionado à igreja, algo relacionado a Jesus, algo relacionado a evangelismo, a ministério. Sempre, pode ser a oportunidade que aparecer, ela dá um jeito de falar alguma coisa sobre isso. É ser intencional. Ser intencional em tudo que você fizer. Missões são uma manifestação prática do amor de Deus. Qual que é a responsabilidade da igreja em relação a missões? A responsabilidade da igreja é ficar sentado? A responsabilidade da igreja é apenas cultuar nessas 4 paredes? Aqui na nossa igreja, BNV, existe uma coisa que entristece muito o coração do meu pai, que é, há muitos anos, nós não temos uma rede de evangelismo aqui na igreja. Sabe por que nós não temos essa rede? Porque ninguém quer fazer. A missão que Deus deixou para nós é pregar o evangelho. E ninguém quer. A gente tem uma brincadeira interna lá em casa, que toda vez que eu prego, é brigando com o povo. Vocês me desculpem, pessoal, amigos, convidados. Me desculpa por isso. Mas nós precisamos entender o verdadeiro significado de sermos missionários. Não é ser missionário dentro da igreja, mas eu vou em todos os cultos, eu adoro ao Senhor, eu sirvo a Deus, eu estou nos cultos, eu dizimo, eu oferto, eu sou crente top. Não! A nossa missão não é só cultuar aqui, mas falar do amor de Jesus para outras pessoas. A missão da igreja é levar Jesus para outras pessoas em outros lugares. Não é aqui nessas 4 paredes. Se eu perguntar aqui, quem conhece do amor de Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Onde estão as pessoas que não conhecem? Onde estão as pessoas que não conhecem, nunca ouviram, não têm experiências que você tem com o amor de Jesus? São essas pessoas que precisam ser alcançadas. E o nosso papel como igreja é ser missionários do reino de Deus
em todo tempo e em todo lugar. Algumas semanas, ou acho que alguns meses atrás, eu vi que os jovens da Quadrangular fizeram um culto na Lagoa, que é algo muito interessante. Saíram das 4 paredes, foram para a Lagoa. Ah, Sara, mas não juntou ninguém, ou juntou 1 ou 2, mas eles estavam ali. A semente estava sendo plantada. As pessoas ali perto estavam ouvindo, mesmo que não estavam participando, mas alguma coisa absorveram daquilo ali. A igreja precisa sair das 4 paredes. No Aquedá, eu acho que do ano retrasado, o pastor lá da Casa Voadora que ministrou aqui, ele falou assim, olha, vocês fazem culto aqui nessa praça? Aqui de frente tem essa praça, massa demais. Vocês não fazem culto? Gente, nós nunca fizemos um evento ali na praça. A praça de frente, exceto as crianças da Rejuc que já fizeram piquenique lá. É a Rejuc que já fez piquenique. Nunca reunimos ali, colocamos uma caixa de som, fizemos um louvor, um culto, a praça aqui. Ser extraordinário discípulo de Jesus é fazer coisas incomuns para Jesus. Tem uma frase do pastor Lucinho que fala assim, olha, quem faz para Deus o que ninguém faz, recebe de Deus o que ninguém recebe. Eu quero receber de Deus o que for melhor, o que for mais top, tudo que Ele tiver para derramar sobre mim, eu quero receber. Então, para isso, eu preciso fazer para Ele tudo que eu puder. A nossa família, nós como família, eu não conheço uma outra vida que não seja dentro de uma igreja. Minha mãe até falou que aquela música que fala, gastarei a minha vida no teu altar, é realmente o que nós fazemos. E eu não estou falando isso para engrandecer ou para vangloriar, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós já moramos em várias cidades diferentes. Nós não passamos um aniversário com a nossa família. Meus pais não passam o Dia das Mães com as suas mães. A sobrinha da minha mãe nasceu, ela ainda não conhece. Nós nos esforçamos para estar em casamentos, eventos, formaturas, algo assim que é grande, porque a nossa família é assim, junta todo mundo num lugar e depois vai para o outro. Mas abriram mão como família, abrimos mão de ter esses privilégios para servir ao reino. Não é fácil. Não é fácil. A gente quer o tempo todo estar com eles, quer conhecer os bebês que nasceram. Eu vou ter filho, Adriel vai ter filho, nossos filhos vão morar longe deles. Mas nós, como família, né, os meus pais passaram isso para nós, entendemos o princípio de servir ao reino. A igreja serve ao reino. Não estou dizendo para você mudar de cidade ou para você ir embora, mas se for esse o seu chamado também, glória a Deus. Mas eu estou dizendo, é para servir ao Senhor antes de qualquer coisa. A nossa missão é servir ao Senhor em todo o tempo. Ser um discípulo no dia a dia. Vamos abrir a Bíblia lá em João, capítulo 13, versículos 34. Versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O primeiro mandamento que Jesus dá é: ame uns aos outros. O amor que nós temos aqui como igreja, como família, que nós somos uma família para pertencer, esse amor aqui é o nosso maior testemunho fora daqui. Amar uns aos outros, sem se importar com a cor, com a etnia,
com a família, de onde veio. É amar ao Senhor, amar as pessoas, é o primeiro mandamento que Jesus deixou. Tem uma música que fala: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir para falar desse amor? Amar as pessoas, amar a todos. A Bíblia não fala assim, olha, ame algumas pessoas, não. Inclusive, no texto fala assim, olha, amar como eu os amei. É amar aquela pessoa que você não gosta, amar aquela pessoa que é chata, amar aquela pessoa que você não bate muito. Jesus não está dizendo para você amar só as pessoas que estão próximas de você e falar do amor de Jesus só para as pessoas que você gosta. É amar a todos. Jesus nos amou pouco ou muito? Então nós temos que amar os outros como Jesus nos ama, muito. Em todo tempo, em todo lugar. Sermos missionários, nós temos uma missão. A nossa missão é servir a Jesus e falar dele. Eu quero ler para vocês uma parte de um texto que foi nessa parte que quando meu pai chegou, eu estava chorando. Que é assim, olha, a grande comissão de Jesus nos convoca para além das paredes da igreja, levando o evangelho a todas as nações. Assim nos tornamos agentes do amor de Jesus em um mundo que anseia por esperança e redenção. Este chamado não é apenas coletivo, destinado à igreja como um todo, mas também profundamente pessoal, direcionado a cada indivíduo cristão. Vivemos o amor de Jesus no nosso dia a dia, nas interações cotidianas, nas ações simples e nas missões grandiosas. Ao fazê-lo, tornamo-nos testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ser um discípulo extraordinário de Jesus não é apenas sobre o que fazemos, mas quem nos tornamos no processo. É uma jornada de amor, missões e crescimento espiritual contínuo, que podemos abraçar esse chamado com humildade e gratidão e a certeza de que ao seguir a Jesus de perto, somos moldados à sua imagem, tornando-nos instrumentos de amor e esperança em um mundo que precisa desesperadamente. Essa é a definição de discípulos extraordinários. Nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus, pregando o Evangelho, fazendo a nossa parte. Durante o tempo em que eu estive, no campo missionário, foi um tempo onde eu cresci muito espiritualmente. Era uma época onde eu era muito nova, eu tinha acho que uns 20 anos, mais ou menos, acho que era mais ou menos isso. E eu ainda estava me descobrindo na fé. Por mais que eu sempre fui filha de pastor e exercia ministérios, mas foi um momento em que eu estava me descobrindo. Descobrindo o meu chamado, a minha vocação, o meu propósito. E durante esse tempo, eu pude ver pessoas sedentas por ouvir algo. Nós éramos conhecidos como os missionários brasileiros, porque nós estávamos em outro país. Alguns não conseguiam falar muito espanhol. Eu não domino muito, mas eu conseguia me comunicar, porque eu fiz um pouco de espanhol na escola. E depois, quando eu morei lá um tempo, depois que passou o período de missões, eu consegui me comunicar melhor. Mas eram pessoas que estavam desesperadas, abriam as portas da sua casa. Quando falavam assim, olha, os missionários brasileiros vão estar no bairro tal. As pessoas se juntavam na praça para ver as nossas apresentações. Nós fazíamos apresentação de circo, teatro, dança. E lá no Chile, na cidade de Santiago, onde a gente estava, todos os bairros tinham uma praça. E aí a gente sempre se reunia naquela praça. Então a gente chegava naquele bairro, convidava a população ao redor e fazíamos o nosso evangelismo ali na praça.
Só que quando nós chegávamos na praça, já tinha gente na praça, esperando os missionários brasileiros. As pessoas convidavam a gente para ir para a casa deles. Falavam assim, olha, depois que vocês terminarem aqui, vamos tomar um café lá em casa? Conta para a gente como que era. Como que é? Só que, como a gente estava em um grupo, né, a gente não podia sair assim para a casa dos outros, né? Mas as pessoas estavam sedentas de ouvir. As pessoas estavam sedentas de ter essa experiência com o amor de Jesus. Gastar a nossa vida diante do Senhor, sermos discípulos extraordinários diante do Senhor, é nós estarmos abertos a falar do amor dele em todos os lugares. É transformando pessoas comuns, eu e você, em extraordinários discípulos de Jesus. Os discípulos eram pessoas comuns. Há mais de 2000 anos que nós falamos deles. Eram pessoas comuns que deixaram a sua marca na terra. Tem uma música, né, que tem muito tempo que a gente não canta, que fala, quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Essa precisa ser a sua canção. Quando Jesus for fazer algo nessa geração, um avivamento nessa geração, que ele não faça sem você. Que ele não faça sem mim. Como eu disse para vocês antes, existem países que precisam. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Não é assim que já foram numa igreja católica. Não, países muçulmanos. Existe uma parte do planeta que chama Janela 1040. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Vocês têm ideia do que é isso? Não se pode entrar com Bíblia. Não se pode entrar com instrumentos de evangelismo. Não se pode fazer cultos. Pessoas são mortas. Durante o tempo que eu estive lá no Chile, um missionário foi lá na escola que a gente estava, deu uma palestra e contou vários testemunhos, e aí ele contou um relato que ele viu de algo que mexeu muito comigo como cristã. Ele fala que em um determinado país, não vou me lembrar agora qual, tinha uma família que foi presa pelos soldados, porque estavam orando em casa. Os soldados invadiram a casa, prenderam aquela família, eles estavam orando. Levaram eles para um centro de concentração, cavaram um buraco no meio, colocaram essa família, se eu não me engano, era o marido, a esposa e 2 filhas. Colocaram essa família dentro do buraco. E falaram com eles assim, negue a Jesus e nós deixamos vocês vivos. Não eram livres, eram presos, mas vivos. O marido, que era um missionário cristão, falou não. Eles começaram a jogar terra. As mulheres começaram a chorar. Eles começaram a jogar terra, jogar terra. Os soldados perguntaram de novo, negue a Jesus e nós deixamos vocês vivos. O pai da família falou, não, eu nunca vou negar a Jesus. Isso, o missionário que estava lá estava nos contando que ele presenciou isso. Eles fizeram isso aberto para deixar de exemplo para os outros que estavam ali. E os soldados começaram a jogar terra, e falavam, nega Jesus que a gente deixa vocês vivos. As meninas eram adolescentes, começaram a desesperar e começaram a pedir. Pai, por favor, nega Jesus, faz o que eles estão pedindo, a gente vai morrer, por favor, e chorando. Aquele homem, ele começou a cantar. Eu não sou cantora, viu? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aquela família morreu cantando e adorando ao Senhor. Imagina vocês que são pais, vendo seus filhos morrerem por amor ao Senhor. Nós que somos filhos, vendo os nossos pais morrerem por amor ao Senhor. É difícil. Você acha que aquele homem não queria fazer aquilo e salvar a vida das suas filhas, da sua esposa? Ele era um discípulo extraordinário. E mesmo assim, morreu adorando ao Senhor. Queria convidar minha mãe aqui. O louvor também pode vir. Ela vai falar um pouco com vocês sobre essa questão da igreja perseguida. Antes dela falar, ela trouxe para nós essa pulseira aqui. Para mim, é essa pulseira de bolinha. E trouxe para a Adriel. Você está usando a Sudra? Uma pulseira preta que tem como se fosse um arame farpado, que estavam sendo vendidos lá nesse congresso, que era para ajudar os missionários que estão no campo na igreja perseguida. Essa pulseira aqui de bolinhas, parece ser só bolinhas, mas cada cor dessa pulseira representa um versículo do Salmo 23. Algumas mulheres missionárias que não podem andar com Bíblias, que não têm acesso, levam essa pulseira para o campo missionário para se lembrar do Salmo 23 e recitar durante os seus cultos. Eu falei com minha mãe, onde que vende mais, que eu quero comprar outras, porque eu quero usar para me lembrar de que eu preciso ser uma discípula extraordinária, porque eu tenho o privilégio de ter isso aqui em todo o tempo. Eu não preciso da pulseira para ler o Salmo 23 ou recitar o Salmo 23. Eu tenho a Bíblia. Mas eu preciso me lembrar que existem pessoas que não podem, que não têm acesso a isso. Que não têm esse privilégio. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? A Sara me pediu para eu estar compartilhando, com vocês um pouco da experiência que eu vivi, lá nesse congresso que eu fui. Nem era um congresso de missões, como também o nosso Akedá é um congresso para falar sobre ser extraordinários discípulos de Jesus, mas ser um extraordinário discípulo de Jesus nos leva a pregar o Evangelho, a cumprir o nosso chamado, não é? E nesse tempo que eu estive lá, foi falado sobre a igreja perseguida e o Ministério Portas Abertas. O Ministério Portas Abertas ele foi criado pelo irmão André, que era um homem que já faleceu, e ele contrabandeava Bíblias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o contrabandista de Deus. Ele contrabandeava Bíblias, ele levava Bíblias escondido para esses países em que não se pode ter a Bíblia. E naquele dia ali, eu comecei a pensar sobre a liberdade que nós temos. Sara pediu aí para vocês levantarem a Bíblia. Nós, no nosso país, apesar de tudo que nós vivemos, de toda a dificuldade que nós vivemos, nós temos a liberdade de carregar a Bíblia onde você quiser. Se você quiser ir no supermercado com a Bíblia, você pode. Se você quiser ir para a faculdade, para a escola, para o trabalho, carregando uma Bíblia, você pode. Você tem liberdade no país. E nesses países, eu quero citar alguns aqui, é proibido você ler a Bíblia, você mencionar o nome de Deus, e os cultos, essa liberdade que nós estamos tendo aqui de falar no microfone, pessoas lá fora estão ouvindo, não é possível fazer isso. Eles não podem, tudo é escondido, tudo é sussurrado, tudo é muito baixinho, tudo é muito no segredo, porque a palavra de Deus não pode ser ministrada. Agora imagina vocês, um lugar onde não se pode falar de Jesus, de jeito nenhum, de forma alguma. E eu vou citar só 10 desses países: Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Sudão. São alguns desses países onde a palavra de Deus não pode ser ministrada.
E ela contou ali para a gente algumas experiências que algumas mulheres viveram. E essa pulseira que Sara está falando, né? Elas usam como a pulseira da coragem, né? Para que elas possam ter coragem de realmente ser discípulas extraordinárias de Jesus. E eu queria que você desse um puxãozinho de cabelo no seu irmão aí. De levinho, tá? Só dá uma puxadinha. Um puxãozinho de cabelo dói? Você deve ter puxado devagarzinho, né? Mas um puxão de cabelo dói, não dói? Ela contou a experiência de algumas mulheres que foram penduradas pelos cabelos. Ficaram, acho que, se eu não me engano, 10 horas penduradas pelos cabelos, simplesmente para negar Jesus. E os soldados, né, que prenderam essas mulheres falavam para elas, nega Jesus, e elas não negaram Jesus. Um puxãozinho dói tanto, imagina ser pendurada com o peso do seu corpo todo, sendo segurado pelos cabelos. E elas não negaram Jesus. Né? E é um grupo dessas mulheres que sobreviveram a isso, é que usam essas pulseiras, que é a pulseira da coragem. E nós, né, vivemos num país que nós temos a liberdade de cantar, né? Sara tentou cantar um pedacinho de Porque Ele Vive. Nós podemos cantar, nós podemos gritar sobre Jesus. Se você quiser ir ali no meio da praça e falar, Jesus te ama, ninguém vai fazer nada com você, você não vai levar um tiro, não vai levar uma pedrada, porque você é livre. Mas lá não, lá eles não podem cantar. Lá eles não podem expressar o amor de Deus. E isso me fez refletir sobre a liberdade que nós temos, e muitas vezes nós não usufruímos dessa liberdade. A liberdade de carregar a Bíblia onde nós formos. A liberdade de falar de Jesus onde a gente estiver. A liberdade de cantar. Se você quiser andar pela rua cantando, você pode. A liberdade que nós temos em Deus. E nós temos isso e nós não aproveitamos. E pessoas lá fora estão morrendo porque não têm essa liberdade e ainda assim não negam Jesus. E ainda assim querem viver o amor de Jesus, querem pregar sobre esse amor. Quero convidar você a ficar de pé e nós vamos cantar Porque Ele Vive, até o refrão. Cante com todos os pulmões, porque você é livre para isso, você pode. Seu filho amado para morrer em meu lugar. Solte a sua voz e cante, você é livre. Ele sofreu na cruz por mim e por você, para te dar essa liberdade. Mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.
E você pode continuar cantando. Porque Ele vive e você pode crer no amanhã. Você é livre para exaltar o nome do Senhor, para dar um glória, para dar um aleluia, para viver na presença do Senhor. Você tem essa liberdade, porque Ele te fez livre. Você é livre para exaltar o nome do Senhor. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas lá nesses lugares eles não podem fazer isso, eles não têm essa liberdade. E lá eles precisam cantar sussurrando, bem baixinho. Os meninos vão abaixar um pouquinho os instrumentos, vão tocar, mas nós vamos sussurrar esse refrão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Vou tirar meu microfone, porque as pessoas lá fora não podem ouvir. Mas eu bem sei, eu sei. É tão ruim não poder falar, não poder expressar o amor que nós temos pelo nosso Deus. E a missionária contou uma história de uma mulher que ela foi pega cantando uma canção. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles grampearam a boca daquela mulher. Grampearam para que ela não pudesse cantar, para que ela não exaltasse o Deus que nós servimos. Nós podemos cantar todos os pulmões, mas aquela mulher, ela tinha que cantar assim, ó, com a boca fechada. Aquela mulher com a sua boca grampeada, ainda assim ela continuou exaltando o nome de Deus. Ainda assim ela continuou declarando que porque Ele vive, ela podia crer no amanhã. E o que nós temos feito com a liberdade que o Senhor tem nos dado, o que você tem feito, o que eu tenho feito com a liberdade que o Senhor tem nos dado, de exaltar o nome do Senhor, de declarar o amor dEle. Ele vive, você pode crer no amanhã, você tem a liberdade de andar com a palavra, você tem a liberdade de cantar, de exaltar, de adorar o nome do Senhor. Mas muitas pessoas, não precisa ser lá nesses países não, aqui nessa cidade, precisam ouvir do amor de Deus. E você está fazendo o quê? Está calado. Está calado, não está pregando o Evangelho, não está cumprindo o seu chamado, não está fazendo aquilo que o Senhor te mandou fazer, o seu ide, o seu compromisso com Deus.
Nós precisamos despertar, igreja. Igreja do Senhor. Nós precisamos usar da liberdade que o Senhor tem nos dado. Tenho certeza que se não todos, né? A maioria aqui tem rede social. O que é que você faz na rede social? Você só vê a vida dos outros? Ou você também é intencional na sua rede social para falar do amor de Deus? Para compartilhar um louvor, uma canção? Para falar do amor do Senhor Jesus ali? Para pregar para as pessoas que não conhecem a Ele? Ah, pastora, todo mundo conhece Jesus. Será? As pessoas estão como Jó, conhecendo Jesus só de ouvir falar. Mas você e eu conhecemos Jesus de andar com Ele, de estar com Ele, de experimentar dEle. E nós não podemos guardar isso só para nós. Nós não podemos. Nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você não foi chamado só para estar dentro das quatro paredes, só para cantar, para limpar a igreja, para orar, para dançar, para louvar, para pregar. Aqui dentro você foi chamado para falar de Jesus para as pessoas que estão lá fora e que precisam de você. Como ouvirão se não há quem pregue? Quem vai pregar? Eu vou pregar, você vai pregar, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Mesmo sendo pessoas comuns, o Senhor nos chama para sermos verdadeiros, extraordinários discípulos dEle. Eu não preciso ir lá para a Índia, para a Coreia, para a China, para fazer missões. Eu posso falar de Jesus para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para o meu colega da escola. Para as pessoas dentro da minha casa, na minha família, que não conhecem Jesus. E se elas morrerem, gente, elas vão para o inferno. É morte eterna. Então é aqui, é enquanto nós estamos vivos, é enquanto nós estamos aqui que nós precisamos cumprir o nosso chamado. Ah, mas eu vou esperar o irmão que está aqui do meu lado fazer. Não, você não precisa esperar por ninguém. O Senhor chamou você. Chamou você para fazer. Então faça. Você é livre. Faça. Você tem um chamado. Você não pode se calar. Você não pode ficar preso nas suas limitações. Você precisa exercer a liberdade que o Senhor tem te dado. Você nasceu brasileiro, brasileira, você tem a liberdade de andar com essa palavra onde for. E mesmo se não tiver essa palavra aqui, você tem ela aqui, ó. Você tem o Senhor meu pastor, nada me faltará. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tantos outros versículos. Você pode fazer, então faça. Cumpra o seu chamado em Deus. Só pra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou e Ele virou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido, você foi. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ele não abre mão de você. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito a fazer. Não há Mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado,
Evangelho anunciar, eu fui escolhido no ventre da mãe. Nessa noite, eu queria convidar para que você viesse na frente. O pastor vai ungir você, os pastores. Mas é somente você que entendeu que tem um chamado e que quer ser um discípulo extraordinário. Não é um compromisso que você está fazendo com a Igreja Batista ou com os pastores, não. É um compromisso com o Senhor. Se você entendeu que você tem um chamado, que você não pode se calar, e que Jesus quer transformar você comum em um discípulo extraordinário, comece primeiro saindo do seu lugar e tomando a atitude, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Me use, Senhor. Eu quero falar para essas pessoas. Eu quero pregar o seu amor. Eu tomei a atitude de sair do meu lugar e vim aqui para me comprometer com o Senhor Jesus em pregar o Evangelho, em falar desse amor, porque eu tenho um chamado e eu não posso me calar. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, e tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou que Ele criou. Eu tenho um chamado. Você pode cantar isso com toda a sua voz e dizer que você não vai se calar. Evangelho anunciar, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Eu não estou ouvindo a sua voz. Você está calado. Grita, eu tenho um chamado. Eu não vou me calar. Eu vou anunciar o teu Evangelho. Eu não posso ficar calado. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito a fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Você não pode se calar. O seu chamado é pregar o Evangelho, ser um discípulo extraordinário do Senhor. Esse é o seu chamado. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Os instrumentos vão parar. E só vocês vão cantar.
Porque o céu precisa ouvir que em Conceição das Alagoas existe um povo que tomou uma posição e que tem um chamado. Mas o inferno precisa ouvir e temer, porque Conceição nunca mais será a mesma por causa de vocês. Eu tenho um chamado, Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu acho que você pode cantar mais alto. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Você lê aquela frase, né? Ainda que ser um discípulo extraordinário de Jesus não é apenas sobre o que fazemos, mas quem nos tornamos nesse processo. O Senhor está transformando você. E cada dia que você se torna um discípulo extraordinário, o Senhor se manifesta mais sobre a sua vida. Que esse culto não seja esquecido. Que essa decisão que vocês tomaram não seja esquecida. Mas que em todos os lugares, em todo o tempo que vocês forem, vocês possam ser discípulos extraordinários do Senhor. Amém?